Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer e bendizer pelos seus feitos poderosos, por poder estar em sua presença mais uma vez, poder compartilhar com seus filhos e filhas mais uma porção de sua tão preciosa e poderosa palavra. Nos guarde nossa mente, nosso coração, nossos lábios para poder trazer palavras que realmente edificam a sua igreja, seus filhos e filhas. É assim te pedimos, Senhor, pela nossa vida e pela vida deles também, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor. Estamos mais aqui uma vez com o programa EBD de Caracara. E cara a cara aqui está o professor Samuel de Barros. A paz do Senhor, Samuel. Pastor professor Gerson, que alegria poder estar mais uma vez aqui nessa gravação de Escola Bíblica Dominical. Amém. E o nosso tema de hoje, o título da nossa lição é Não Adulterarás. A lição de número 9, que está inserida nas nossas lições bíblicas da CPAD. E o título, o tema dessa lição desse primeiro trimestre de 2015 é os 10 mandamentos. São valores divinos para uma sociedade em constante mudança. O objeto de estudo de hoje é a questão do adultério, e o nosso título, o nosso textual está em Mateus capítulo 5, verso 28, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Verdade prática, o comentarista da lição ele nos traz o seguinte pensamento: o sétimo mandamento diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família, assim como o mandamento anterior fala sobre a proteção à vida. Na lição passada estudávamos sobre não matar, era uma proteção à vida, né? E hoje a continuidade da questão do assunto em relação ao adultério fala também sobre a integridade sexual, né? Dentro e fora do ambiente familiar também, né, professor Samuel? Estamos a abordar assuntos aqui de importante relevância, pois digamos que o adultério seja o objeto aí de maior preocupação em relação a muitas coisas que acontecem dentro da nossa sociedade, né? A infidelidade conjugal, tem a questão aqui, o autor da lição ele vai tratar sobre o crime de estupro, né? E professor Samuel, sei que tem uma lição maravilhosa aqui que o senhor preparou para nós. O que a gente já começa a aprender aqui, a gente pode compartilhar com eles ali que estão nos acompanhando a respeito desse tão maravilhoso mandamento, quando o Senhor Deus ali no Sinai, ele fala ao filho de Israel para não adulterarás. Como introdução dessa lição, nós podemos lembrar, e eu utilizo um pouco das palavras do pastor Ezequiel Soares, quando ele fala que o sétimo mandamento, ele condena o adultério e a impureza sexual com o objetivo de proteger a família. Então a ideia, a preocupação de Deus por trás dessa ordem é justamente proteger a família. Então a Bíblia não condena o sexo, porque ainda há meio que um tabu para falar na igreja sobre o sexo, né? Alguns acham que o sexo é uma coisa do diabo, foi o capeta que inventou o sexo, Deus criou o homem, e às vezes o pastor Silas Malafaia ele brinca com esse tema. Quando ele fala assim, Deus criou o homem, na hora de criar o sexo, ele falou, agora vai lá, diabo, vai lá que agora é com você. Como assim? O sexo é algo que Deus criou como bênção para o ser humano, né? Mas tudo tem regra, né? Tudo tem regra, há uma preocupação de Deus para com a estabilidade da família e para com a impureza sexual também. Então é essa ideia que vai permear essa aula que vamos transcorrer aqui durante os tópicos que vão ainda se seguir. A questão do sexo também vale lembrar que Deus foi o primeiro ser no universo que pensou em sexo, né? O primeiro ser no universo que pensou em sexo foi Deus, né? E dizem em Gênesis 1:27 que macho e fêmea Deus criou. Então essa ideia do sexo, ela pertence a Deus. Não foi do diabo essa ideia, a questão sexual. Deus teve essa formidável ideia, a ideia de criar o sexo, né? Certo, professor Samuel. Eu faço uma pergunta para o senhor aqui já de antemão nessa introdução dessa lição. O senhor mencionou a questão do tabu em relação a falar sobre esse assunto, né?
A tônica que eu observo na nossa atualidade é que a gente é pregado muito mais contra a idolatria, muito mais contra a questão da prostituição em si, né, do adultério. Inclusive, eu já vi relatos de pessoas dizerem, né, que quando se levanta uma irmã na congregação, um vaso, um irmão falando que ali há pecado, o primeiro pensamento, o primeiro pecado que vem na mente dessa comunidade é a questão sexual. Tem alguém adultério, tem alguém com problema sexual que precisa ser resolvido. É por causa desse tabu, dessa questão de nós não queremos lidar com esse assunto de uma forma mais precisa, mais séria com relação a esse pecado, professor Samuel? Ainda existe muita gente no meio assembleiano que não gostam de falar sobre sexo, e acreditavam eles nos tempos antigos também, que não falar sobre isso fosse resolver uma série de problemas, né? Mas o planeta inteiro está falando sobre isso. O sexo está em todos os lugares, no ônibus, nas propagandas. Propaganda de um pneu de carro tem uma mulher seminua na propaganda, né? Propaganda de cerveja, antigamente um baixinho, bigodudo. Cadê esse cara? Não vou parar esse cara. Agora são modelos, beldades, né? Então, o sexo está em todos os lugares. E a igreja, por um tempo, ela se sentiu muito protegida, obrigada, né, a não tratar sobre isso. Mas o problema é que as questões tratadas nessa lição agora, elas invadiu a igreja. Então, a sensualidade entrou na igreja, entrou de várias formas, em pedofilia, em escândalos, divórcios, estas conjugais, e até no lado ministerial, todo mundo se julgava muito protegido. Até ainda há pouco no Brasil, um pastor que explora muito o tema da sexualidade nas palestras que ele ministra para os casais, alguns irmãos chegavam a gravar as aulas desse pastor para trazer na igreja, porque os pastores tinham vergonha de tratar para a igreja temas da questão sexual. Um tema no lado sexual que foi abordado com a maior tranquilidade por Paulo na carta que ele escreveu aos irmãos de Corinto. Certo. Porque os irmãos escreviam bilhetes para Paulo: olha, irmãos, quantas coisas que vocês me escreveram. Ou seja, estava respondendo questões que haviam sido levantadas. Então, obreiros na atualidade, pastores na atualidade, tem que estar pronto para responder aos aceitas heresias acerca de pontos doutrinários, mas tem que estar pronto para tratar também questões sexuais, né? Então, na mídia agora tem um filme falado aí, 50 tons de cinza, todo lado fala isso agora. Mas como que esse tema volta? Sempre vem a questão sexual. Então está tudo ligado a tudo isso. Então a igreja tem essa preocupação. Ela achou que se não falar sobre isso ia ajudar, não ajudou. O problema veio com tudo, veio com força. Nossos jovens na igreja, mais da metade de tudo que eles ouvem acerca de sexo, eles aprendem com a televisão e com a internet. Então, se você não ensinar em casa sobre sexo, não falar com a sua filha, com o seu filho sobre isso, o mundo vai ensinar, o planeta inteiro vai ensinar usando as ideologias, os pensamentos que eles têm. Eu estava assistindo uma pesquisa, um vídeo que ele trouxe uma pesquisa, professor Samuel, que as nossas crianças, elas estão tendo contato com a pornografia a partir dos seus 9 anos. É um dado que foi feito, uma pesquisa, inclusive é um pastor norte-americano, e ele fez uma pesquisa, e essa pesquisa trata que as nossas crianças, o primeiro contato que as nossas crianças estão tendo com a pornografia, seja ela implícita ou explícita, aos seus 9 anos, porque é aquilo que o senhor está mencionando em relação às propagandas, aos comerciais e aos filmes. A gente vê crianças na televisão já usando roupas apelativas, né? Eu acredito que essa questão da sexualidade, ela precisa ser tratada, e aquilo que o senhor falou é uma verdade, né? Os nossos pastores, eles precisam estar preparados para lidar com esse tipo de atitude. E tratadas com seriedade.
às vezes que são tratados, vem em forma de piada, vem em forma de brincadeira, algum tal. Então isso aí tira a seriedade do tema, do assunto. Um tema que Paulo tratou com tanta seriedade lá na sua carta ao Coríntios não pode ser tão tratado com tanto pouco caso hoje, né? Então tem muita coisa boa a ser falada sobre isso, e é isso que vamos tratar aqui, muita coisa relacionada à questão do sexo. E o tema dessa fala, não adulterarás. Não adulterarás, né? E o que adulterará? Você adultera uma coisa que é boa, né? Você prefere um iPhone 5 original bom ou um iPhone 6 adulterado, né? Então se adulterou é porque há uma forma correta, há uma ideia positiva, há uma ideia boa e saudável, mas o que foi adulterado, ele tem a ideia de uma coisa que era boa, mas perdeu o seu real sentido. E vamos transcorrendo, tem muita coisa para a gente falar sobre isso aqui. Maravilha, professor Samuel. O sétimo mandamento, abrangência, objetivo e o contexto deste sétimo mandamento. O que nós temos aqui de importante? O tema, na abrangência, ele vem falar para nós ele trata sobre o sexo num contexto social contaminado pelo pecado. É uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples em duas palavras: não adulterarás. Então não tem um meio termo, não tem uma possibilidade, não tem pode ser, não existe. É uma palavra de uma abrangência a Deus preocupado com a questão social no meio de uma sociedade que já está contaminada já pelo pecado. Tudo gira em sexo, tudo termina em sexo. O sexo está em todos os lugares, nas propagandas, na televisão, nas novelas, enfim, nossas crianças estão sendo expostas a esse tema cada vez mais cedo. Então Deus se preocupa com essa questão. Isso não pode ser adulterado. A ideia que Deus tinha a respeito do sexo e possui ainda hoje, ela deve sim ser preservada. Não pode ser adulterada essa ideia, este princípio que Deus criou. Certo. O que mais? O objetivo, o objetivo fala sobre, além de Deus se preocupar com a sua abrangência em cima de uma sociedade já contaminada pelo pecado, ele fala sobre a preocupação com a vida, com a família, né? Então, ao tratar sobre o sexo, sobre o adultério, a preocupação também está ligada à vida, né? Sim, diretamente porque no Brasil hoje, por exemplo, nós temos essa liberdade sexual e esse incentivo social, cultural, travestido de forma cultural, o carnaval, e a ordem vem, use camisinha, ele está mandando a pessoa usar, e o que ela quer? Vá lá, faça e tudo. Então, esse incentivo social, a preocupação é com a vida, com a proteção da vida, porque por ano o Ministério da Saúde diz pelo IBGE que nascem no Brasil pelo menos 1 milhão de bebês, filhos de adolescentes, né? Pessoas que não passaram ainda da sua fase de 18 anos, já com filhos, não tem condição de se sustentar, perder as crianças, né? Parindo, dando luz, crianças, cuidando de crianças também. Sim. Então, ao tratar da questão aqui do sétimo mandamento, não adulterarás, há a preocupação de Deus para com a vida também, porque como serão essas vidas, como que serão esses jovens, né? Como que será esse futuro? Como será esses adolescentes, essas crianças que nascem hoje, esses mais de 1 milhão de crianças que nascem hoje no Brasil, filhos de adolescentes? Que tipo de adolescentes eles serão também? Que valores eles vão pregar lá na frente? Então há uma preocupação para com a vida também. Então esse é o objetivo. Falamos da abrangência, agora do objetivo, né? E no texto bíblico existia a preocupação também, o decálogo fala cita aqui também a poligamia, né? Mas Abraão tinha mais de uma mulher, né? Na Bíblia também vemos homens com mais de uma mulher, Salomão. Em nenhum momento Deus aprovou a poligamia, né? Existem alguns pontos culturais importantes de serem levados em consideração, porque o homem naquela cultura, ele podia ter quantas mulheres ele fosse capaz de sustentar. Tem cara que não dá conta de uma, não consegue sustentar um filho, ou 2 ou 3 em casa.
e trata de arrumar a mulher fora do casamento. Mal pode cuidar de uma, já quer arrumar outra. Então, na cultura daquela região, o homem podia ter quantas mulheres ele fosse capaz de sustentar. Então, naquela cultura era assim. O que mais? Em caso de guerra, quando o marido morresse em alguma situação de guerra, a viúva, o homem naquela cultura podia trazer aquela viúva para a sua relação marital também, né? Para que aquela mulher tivesse um sustento. Enfim, em alguns casos na Bíblia isso também aconteceu. Em outro caso, Samuel, na Bíblia, o profeta Samuel, o pai dele, né? No caso a mãe, a esposa a esposa de Elcana, né? Ana, ela não podia dar luz a filhos. Em situações assim, ele podia também ter mais uma mulher. Havia preocupação também com o patriarca Abraão, Sara, Agar. Mas vejam, apesar de tudo isso, nunca Deus aprovou, sempre trouxe problemas para todos eles. A poligamia sempre foi um problema para todos eles. Então, apesar de na Bíblia você ver homens de Deus, até mesmo com mais de uma mulher, em nenhum momento Deus aprovava essa situação. Agar foi uma pedra no tropeço, foi uma pedra de tropeço no ministério de Abraão. Foi expulso de casa, capítulo 16, depois de novo lá na frente. Então trouxe muitos problemas para Abraão o fato dele ter mais de uma mulher. Então não venha tomar a poligamia bíblica que está lá como base para essa situação hoje, né? Tem que levar em consideração a situação cultural. Aqui nós não temos esse costume. A Bíblia não dá esse aval. Tem que ter direito civil também não dá esse direito. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vós maridos, né? É para amar, é para ter a sua esposa, a sua mulher. A Bíblia não dá. Agora, se for levar agora para a questão constitucional brasileira, haverá casos em que a lei vai aceitar, né? Houve casos em São Paulo de um homem que tem uma relação amigável com duas mulheres, e a lei aceitou. Porque a lei aceitou, a juíza aceitou, foi declarado em cartório, enfim. Então muito cuidado, porque quando a lei dos homens ela atingir a lei de Deus, como foi no caso de Daniel ali, quando a lei do homem atingia diretamente a dignidade, a ideia e a doutrina que ele havia aprendido na lei de Deus, ele refutava a lei humana, né? E ele abraçava a lei de Deus. Então é um tema bastante complicado. Vimos aqui então a abrangência, vimos o objetivo e o contexto. E o contexto daquela situação onde a lei veio: não adulterarás. Perfeito. O segundo tópico da nossa lição, infidelidade. Ele vai falar do adultério, o sexo antes do casamento e a fornicação. Assuntos aqui que a gente tem muita coisa para estar tratando. Sim, bastante coisa interessante. A lição fala sobre a traição e a falsidade, né? É a quebra da aliança assumida pelo casal diante de Deus e da sociedade. Então está lá diante do pastor, faz aquele voto todo, né? Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na dor, na fartura, na necessidade, enfim. Certo. O tempo passa. E daí começam alguns problemas que vai levar ao adultério. O adultério é a pessoa casada que mantém uma relação sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Cônjuge não é cônjuge, pelo amor de Deus. Então, essa relação sexual de uma pessoa casada com outra pessoa que não é o seu cônjuge, né, é chamado de adultério. Pois bem, mas a traição, ela não acontece de uma hora para outra. Certo. O cara não fala: vou trair minha esposa ali e já volto. Não. Então, há muita coisa que antecede a traição, o adultério. E as mulheres e homens têm que estar muito atentos a isso, a tudo isso, a esses sinais que ocorrem, né? Os casais têm que ter quando falta comunicação, né? Os casais devem ter uma comunicação muito franca, muito aberta entre eles, né? E tem que conversar sobre tudo, dialogar sobre tudo. Desde as línguas estranhas domingo à noite até sexo em suas mais diversas possibilidades. Então, os casais têm que ter um diálogo muito aberto sobre isso, né?
para não deixar brecha para o inimigo usar nada, enfim, não há questão sexual que eu não trate com minha esposa, né? Se eu não puder falar com a minha esposa sobre nenhum assunto sexual, vou falar com quem? Pastor Cláudio Duarte, que é um pastor conhecidíssimo aí, professor Samuel, ele fala a questão da separação em relação aos casais, porque ele é um dado que ele já fez dessa pesquisa. Muitos casais que se separam é porque não conversam entre si assuntos que haveria necessidade de conversar, precisa ser tratado, né? É aquilo que o senhor está falando. Se você não falar com a sua própria esposa determinados assuntos, você não vai falar isso com mais ninguém. Com quem você vai conversar? E você vai começar a entrar por uma união extraconjugal. Né? Então os casais têm que estar atentos aos sinais. Que negócio é esse? O celular do cara toca, a mulher dele não pode atender? Perfeito. Por quê? Por que a mulher não pode atender o celular do marido? Né? Que tem o quê? Tem alguma coisa que ela não pode saber? Então tem que ficar atento aos sinais, né? A frequência mesmo do ato sexual, tem que estar reparando tudo isso. Esse é um dado importante. Um dado importante. Então tem gente que se faz de bobo mesmo, né? Só ele que não vê, né? Parece que é o último a saber. É o último a saber. Não, eu vou orar aqui, Deus vai revelar o quê? Não está na cara o negócio? Só você que não está vendo isso daí, né? Telefone toca, ninguém sai falando. Você está vendendo droga? O que está acontecendo que tem que ficar puxando o telefone perto da mulher? Você está vendendo alguma coisa ilícita? Então tem tudo isso, falta de maturidade também, né? Discussões bestas, idiotas, infantis. Então tudo isso aqui vai levando ao desgaste da relação e tudo mais. O inimigo está de olho nessas coisas, está olhando. Aí a mulher começa a relaxar, o marido chega em casa, aquelas duas bolas de pepino no olho, né? Tudo descabelado, lá na empresa, a mulher cheirosinha ali, a secretária. Então, pelo amor de Deus, então tem coisa que tem que estar atento, pode servir de brecha, de possibilidade para um possível adultério, né? Tem que estar atento. Então, eu costumo dizer nas palestras, você fala assim: todos os homens são iguais, todos os homens são iguais, todos os homens são iguais. A única coisa que diferencia o homem do outro é Deus na vida dele, o temor que ele tem a Deus. Então, quando o homem teme a Deus, ele não vai adulterar, ele não vai trair a mulher dele, mas ele vai falar para ela, fala: amor, que é isso? Faça meu favor. Toma cuidado aí, né? Essa camisa de novo, sim. Negócio rasgado aí, né? E tal, né? Esse bode no cabelo aí. Eu sou da seguinte opinião, professor Samuel, que não é porque que a pessoa casou é que você pode relaxar diante de sua esposa. Eu acho que tem certo tipo de coisas, né? A roupa, porque quando chegava em casa, quando estava namorando, estava tomadinho banho, perfumado, esperando o namorado, esperando a noiva, né? E acho que quando se casa, tem que ser melhor ainda, tem que manter essa questão desse cuidado, né? Desse zelo com o esposo, a esposa se cuidar, né? Exatamente. Para não entrar nessa questão, porque às vezes a pessoa está trabalhando no escritório e a pessoa, como o senhor mencionou muito bem, isso aí são armas. O inimigo ele anda ao redor, bramando. Não pode dar brecha. Eu fico preocupado, mas esses pegadores que saem por aí ficam 20 dias fora de casa. Sim, senhor. Meu, o que você faz nesse hotel sozinho aí? Porque há necessidade. A não ser que você seja um eunuco, sei lá, um monge, tenha feito um voto e tudo mais. Fora isso, o apóstolo Paulo, falando em Coríntios, ele falou assim: bom seria que o homem não tocasse, mas por causa, né, da necessidade, tem a sua mulher, né? Então os caras saem por aí pregar, meu irmão, ficar 20 dias longe, não vê mulher, não vê nada, sabe? Então toma cuidado, dá medo desses caras aí. Eu tenho toma cuidado. Que negócio é esse? Fotos na internet, é tudo. Estou aqui, alma para Jesus, alma para Jesus, e há um mês alma para Jesus. E a alma que você largou lá em casa? Sim, quem cuida daquela alma ali? Então toma cuidado, né? Não pode ficar abrindo brecha, não. Se está casado, paga o que é devido para sua esposa aos seus maridos. É bíblico. Para não ficar dando brecha para o inimigo, né?
Ah, mas hoje é culto de Santa Ceia, hoje eu não vou fazer. Vai fazer o quê? Tinha que ter a ver culto de Santa Ceia? Vai fazer o quê? Paga o que é devido. Ah, mas eu fiz um voto que hoje eu não vou ter relação. Só pode fazer voto com consentimento. Se a mulher permitir, se o homem permitir. Tudo está na Bíblia, meu irmão. A Bíblia trata sobre sexo o tempo todo. Precisa ser ensinado essas coisas. Os Cantares de Salomão, pelo amor de Deus, o livro de Cantares só está na Bíblia porque foi Salomão que escreveu. Se fosse outros, fico pensando naqueles anciãos, aqueles anciãos da Septuaginta ali, colocou aquela dentadura no copo ali, quando via falava assim: que isso? O que está falando aqui? Alguém dizia assim: deixa, põe aí que foi Salomão, não seja louco de contradizer, é filho de Davi. Então eu acho, tem muita coisa fortíssima ali, mas tratado de forma natural, ele se cuidando, ele se perfumando para ir para as suas noites de núpcias para com a sua mulher. Ele colocava as mãos nas festas da porta, a festa ficava perfumada com o perfume da mulher. O cuidado físico que ele tinha, a higiene pessoal. Fala para o marido, mulher tem vergonha de falar para o marido que ele tem mau hálito, sabe? O irmão vai dar uma glória a Deus, cai alguém do lado, você pensa que é unção, não é, irmão? Um bafo horrível, e a mulher tem vergonha de falar para o marido coisas como essa. Comunicação e maturidade. Se a mulher não fala isso para o marido, quem que vai falar? Fica aquele bafafá. Minha esposa fala. Amor, cuidado aí. Ela avisa tudo, perfume, hálito. Ela fala, e ela tem de me dizer isso. Sabe quantos? Eu vejo alguns irmãos por aí que a mulher não fala essas coisas. Aí tem vergonha. Você tem vergonha? A igreja não tem vergonha. Vai pregar, já vai pregar. O irmão que engoliu uma meia, ele vai pregar agora. Quem pregou? O irmão que tem um cadáver escondido lá não dá. Alguém tem que falar, né? E não tem um modo, não tem um jeito assim leve de você falar sobre isso, né? Mas tem que ser tratado, isso tem que ser falado, não é mesmo? Comunicação, isso é um fato de bastante relevância. Então, adultério, comunicação, maturidade. Professor Samuel, estamos tratando aqui então, segundo subtópico desse segundo bloco aqui, sexo antes do casamento. Então vamos aqui para o segundo ponto, sexo antes do casamento. Não pensem os irmãos que estamos no ponto 2 que falamos de adultério, justificando. Pelo amor de Deus, estamos nos precavendo, não deixando brecha para adultério. A Bíblia fala, não adulterarás. Alguém pode pensar, não quer dizer que o cara, então trair ele dá certo. Não, ninguém está certo em trair, não. Tem que ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, né? Ele disse que nós, os maridos, devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Exatamente. Porque muitos pregam aí dizendo assim, professor Samuel, que a mulher tem que ser submissa, que o marido é o cabeça. E ser submisso, eu acho que é fichinha. Tá? Ser submissa, a esposa ser submissa ao marido é fichinha diante da responsabilidade do esposo para com a esposa. Exatamente. Né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo para a igreja foi um amor incondicional. Se só dissesse amar, já seria um problema muito grande. Porque amar não é tarefa fácil. Amar é uma tarefa que exige renúncia diária, né? Uma construção diária, tudo. Então só falasse, vós maridos amais vossas mulheres, já seria um grande mandamento, dificílimo de se cumprir, né? Diariamente cumprir isso. Agora ele vai e fala, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então quer dizer, olha o nível do amor que nós devemos ter para com nossas esposas. Então agora, quando ele fala sobre o sexo antes do casamento, então eu costumo falar para os jovens, quando eu brinco com eles, eu falo assim que eu comparo o sexo antes do casamento como eu chamo de pedagogia da feijoada. É difícil achar um brasileiro que não gosta de feijoada. Feijoada é um prato delicioso. Você gosta de feijoada? Difícil quem não gosta de feijoada. Eu gosto de feijoada também. Então, agora, imagina você comer uma feijoada, uma madrugada de domingo para segunda-feira, às 3 da manhã, uma garrafa de Coca-Cola. Não quer dizer, uma coisa gostosa, positiva, desfrutada numa hora errada, vai trazer um mal-estar. Bem assim, o sexo antes do casamento, ele vai trazer algumas consequências também, algum mal-estar também. Ele é bom, é bênção de Deus para o ser humano, serve para a procriação, também para o prazer. A Igreja Católica tem ensinado durante muito tempo que é só para a procriação, né?
Enfim, prazer também, né? O prazer também. Então, o sexo, ele é dom de Deus, é o que Deus criou para deleite do homem, né? Então, só que antes do casamento ele é condenado agora na Bíblia. Então, há o momento exato e também há muitas implicações, né? Há muitas implicações que o pessoal usa dizer para proibir o sexo antes do casamento. Eu parto, tem muitas abordagens, mas eu parto para a questão emocional, né? O casal já tem uma vida sexual ativa, né? Aí de repente eles vão agora se casar. Vai fazer o que agora no lua de mel? Vai tomar um suco, porque não há o que descobrir mais aqui, não há segredo mais aqui. Então essa é uma coisa para ser guardada, preservada para o momento exato. Correto. E também, professor Gerson, tem aquela questão a gente, quem trabalha com jovens usa muita expressão, num primeiro beijo a gente nunca esquece. Então pense na carga emocional que possui um beijo, o primeiro beijo, né? Agora pense agora na carga emocional que tem a primeira relação sexual. O peso é muito maior. Então, quando um jovem se preserva para ter a relação sexual após o casamento, já é um peso emocional maior que ele vai ter com aquela pessoa que ele se casou. Então, quando um jovem aí esse moço se casou com aquela moça se casou com aquele moço, eles não têm nenhuma lembrança de relação sexual com ninguém. Então já é uma coisa positiva. Então, aí depois se casou, mas já teve uma relação sexual com outra pessoa ou outras pessoas, anda na rua, está casado, está debaixo da bênção, mas vai ficar aquela lembrança, passa na rua lá. Então, graças a Deus, né? Não tem essa lembrança sexual, senão com aquela pessoa com que Deus preparou para o momento certo, depois do casamento, porque é uma carga emocional muito maior. Com a minha esposa, foi com ela que eu tive a minha primeira relação sexual. Então é um peso de emoção muito maior para aquele casal, e sem dúvida aquilo vai fazer um vínculo muito mais forte para o sustento emocional daquele casal. A relação entre si, né? Perfeito, professor Samuel. Tem mais alguma coisa para nós abordarmos a relação do sexo antes do casamento, ou já podemos tratar a questão da fornicação? Já, a fornicação. Fornicação, no caso aqui, professor Samuel, ele vai tratar de uma moça virgem desposada. Seria um sexo antes do casamento também, ou não? Como é que o comentarista tratou? O desposada, né, na linguagem deles lá, quando a moça ia se casar com alguém, ela ficava prometida para se casar com Maria e José, desposada. Havia já um acordo na família que ela ia se casar. Hoje noivado virou uma coisa engraçada, né? No meio assembleiano hoje, noivar virou sinônimo de com essa pessoa que eu vou me casar. Ponto final. Mais nada. Não tem casa, não tem condição financeira, não tem nada, mas é noiva. Então, cada um vê lá o que vai fazer na sua vida e tem seus pastores para orientar. Mas o noivado virou isso, virou um tipo de com essa pessoa que eu vou me casar. Pois bem, mas o noivado não é carta branca para o sexo. Não é, porque embora seja esse acordo de família e tudo, não é carta branca ainda para a relação sexual, né? O ato sexual só vai acontecer depois do casamento. E isso foi mencionado lá também em Atos 15, no primeiro concílio da história da igreja. Dentre as poucas regras que foi colocada para que a igreja seguisse, os gentios seguissem, a fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, ainda não casadas, a fornicação, ela foi dita como algo que a igreja também deveria seguir. Então, é condenado, aguarda, mas eu estou noiva, não interessa que está noiva. E não adianta também preservar no ato sexual apenas aquela pequena partezinha do corpo. Me entenda, igreja, né? Às vezes faz de tudo, só não chega aos finalmente. Adiantou o quê? Né? Às vezes é virgem, mas não é puro. É virgem, mas não é santo. Então tem tudo isso também. Não adianta querer manter aquela partezinha do corpo pura, mas o resto, eita. Então a fornicação condenada na Bíblia, colocada como regra para a igreja seguir também, isso foi citado em Atos 15, né?
E na época isso era punido com pedrada, né? Com pedrada, havia um castigo social em cima disso. Até Maria, quando Maria ficou grávida, né? Ali nós temos um milagre que houve do Espírito Santo, mas não pense você se José engoliu essa história logo de cara, né? Ele queria deixar Maria, e a Bíblia fala assim, que ele, como era um homem justo, ele pensou em deixá-la secretamente, porque ele sabia que ele podia desmoralizar Maria perante a sociedade ali. José se afasta, o anjo vem e fala não, enfim, traz ele de volta para o projeto de salvação que Deus já havia preparado. Então essa a pena para esse pecado era apedrejamento nos tempos bíblicos também. Mas e quando acontece o sexo entre uma pessoa solteira e uma casada? O casado adulterou e o solteiro fornicou. Correto. E aqui nós estamos então no terceiro bloco da lição, outros pecados sexuais. Eu acho que há algo muito peculiar, muito importante nós tratarmos. Nós vamos fazer menção aqui do crime de estupro, e a palavra correta não é estupro, né? É estupro, né? E nós vamos falar do incesto, que é aquele ato sexual entre pais e filhos, né? E parentes do mesmo, irmão com irmão, pai com filha, mãe com filho, enfim. E a bestialidade, que o nosso comentarista aqui da lição trouxe. Eu acredito, professor Samuel, que às vezes quem possa estar olhando esses temas, né, possa estar escandalizado, mas a questão do escândalo é porque essa é a natureza do homem mesmo. O homem, ele é mau desde a sua meninice, diz a palavra de Deus, né? E Paulo lá em Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, ele trata disso aqui de uma forma grandiosa, magnífica, ele falando sobre o pecado dos gentios ali na carta que ele escreve aos Romanos. E não seria correto de nós, como Assembleia de Deus, nós os educadores, né, não tratarmos de assunto como esse. Vai me dizer que não existe incesto? Não, isso aí não acontece. Acontece, mas muitas vezes a gente não fica sabendo. Muitas vezes isso aí não vem à tona, né? E isso eu acho que precisa ser tratado, precisa ser falado e abordado. O comentarista, professor, ele trata aqui sobre o estupro. O que nós temos aqui? O que o senhor separou? O estupro condenado na Bíblia, ele também é um tipo de ele adultera a ideia de Deus, né? Ele adultera a ideia que Deus tinha a princípio para a questão sexual. Então, por isso que o estupro, e alguns falam, é só lembrar, não confundir estupro com estrupro, porque o estrupro é o som do vento e o estupro é um ato estúpido. Então é para lembrar bem, para não confundir. Então ele quebra mesmo também a ideia que Deus tinha, né? Nos textos estudados aqui, nos 10 mandamentos, ele trata do caso de violência sexual, pois no campo, né, a probabilidade de socorro era praticamente nula. A moça era forçada a praticar o ato, né? Nesse caso, somente o estuprador era morto, acusado de crime sexual, mas a moça era inocentada. E Deus preocupado com o bem-estar da mulher por diversas vezes na Bíblia, e agora também nos mandamentos aí, Deus se lembrando da mulher, Deus preocupado com o bem-estar principalmente da mulher, porque essa questão aqui de estupro, ela é um caso que prejudica diretamente mais a mulher que geralmente é afrontada na sua dignidade, né? E isso também é um ato condenado na Bíblia. Deus não aprova, Deus condena o estupro, é um ato que fere a dignidade humana, fere também um preceito, um mandamento de Deus. Professor Samuel, existe no direito brasileiro, no direito penal, ele trata essa questão do estupro, trazendo como sujeito passivo desse crime o homem também. Há questões, e para o senhor ver aonde nós já chegamos, né, que o homem também possa ser um sujeito passivo de um crime de estupro. Vale se lembrar, professor Samuel, que quando a gente pensa em estupro, nós pensamos na violência sexual propriamente dita. Nós tratamos, são atos libidinosos, o direito trata isso como um ato libidinoso. Então, não é só a violência sexual de o estuprador pegar ali uma faca, pegar um revólver, forçar a moça a se deitar com ele, como o senhor mencionou aqui, o comentarista da lição estava trazendo. Há também o ato sexual, como considerado pelo direito como estupro, que é o ato libidinoso.
um toque possa configurar estupro, né? Um gesto muitas vezes possa configurar uma violação da integridade sexual daquela vítima ali. Então, para o senhor ver a complexidade que é esse assunto aqui, para nós vermos a complexidade, às vezes nem muitas das vezes chegava ao conhecimento das pessoas, das autoridades, dos pais, dos pastores, né? E aqui nós precisamos nos apegar, porque não é simplesmente o emprego da violência. Mas eu não estuprei ninguém, mas cometeu ato libidinoso, por direito é considerado estupro. Em cima disso também, né, professor? Muitas vezes o cara, o homem quer ter o seu momento com a sua esposa, foi ignorante o dia inteiro. Correto. Xingou a mulher o dia inteiro, brigou com a mulher, e tal, à noite ele quer, você está querendo o quê? Né? Então é complicado isso também. Então, preservar da mulher, a mulher tem que ser preservada no ato sexual, o respeito, né? Acima de tudo, para com o sexo, para o ato sexual. Partimos agora para o incesto. O incesto, os irmãos sabem que a lista de parentesco, né? E que não deve haver casamento para evitar o que eles chamam de endogamia. Está na sua tela essa palavra estranha, essa palavra diferente, endogamia. E está também aí o significado dela. É o costume social que prescreve o casamento entre indivíduos do mesmo grupo social ou subgrupo. Então esse casamento de irmão com irmão, tinha até aquelas histórias, né, que se fosse entre parentes, podia a criança nascer com deficiência. Bom, tem um pouco de mito aí, tem um pouco de verdade, mas culturalmente falando, na nossa cultura, isso é ofensivo, né? Um ato de relação entre parentes muito próximos, né? Embora na Bíblia, em algumas situações isso acontecia. O próprio Abraão pediu para que Eleazar fosse buscar uma esposa dentre a sua família, né? Enfim, e daí vem Rebeca para aquela história e tudo mais. Pois bem, então... Filhos de Noé? Exatamente. Então isso vai acontecendo um pouco mais para frente na Bíblia. Com quem que Caim se casou? Alguém ali, algum parente de uma certa distância. Mas eram situações diferentes, situações isoladas, enfim, na Bíblia. Então, para evitar esse problema, então a Bíblia condenava também um incesto. O incesto era um ato condenado por Deus. Irmãos, vão se lembrar de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, quando as filhas dele cresceram numa cultura totalmente espúria aos olhos de Deus, a ponto de quando o pai já estava perto de idade bem avançada, as filhas dele cometem o incesto com Ló, e dali nasce Ben-Rami, que é o homem que vai gerar um povo que já vai nascer debaixo de maldição, o povo moabita. É um povo que já vem debaixo de maldição, justamente por causa desse incesto praticado pelas filhas de Ló, que o embriagaram, né? Elas falaram assim, para que a semente de nosso pai não suma. A palavra semente, na Bíblia, ela vem da mesma raiz da palavra sêmen. Então é da mesma origem, vem daí sêmen, semente. Então, na cultura que elas cresceram lá em Sodoma, isso era um ato totalmente normal. Elas cresceram ali naquela ideia. Então, para elas era normal ter um ato como este com o seu próprio pai. Lá na Bíblia, em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, Paulo trata com muita dureza, sem piedade alguma, um caso como esse, em que um moço estava tendo atos libidinosos com a sua madrasta. Fala mãe ali, mas entende-se que era sua madrasta, mulher do seu pai, Paulo diz, né? Então ocorre essa situação aí, e também um dos filhos de Jacó também praticou isso. Jacó não esqueceu não, na hora de abençoar lá, ele falou, ele amaldiçoou o filho dele, que havia praticado esse ato também com a madrasta. Enfim, no caso de Paulo trata sobre isso também na sua carta ao Corinto, na sua carta aos Coríntios. Então esse ato é totalmente condenado na Bíblia. Deus também não aprova o incesto, né? Essa relação sexual que ocorre entre pessoas de grau parentesco muito ligado, muito forte. Irmão Samuel me perguntaram esses dias, mas
eu posso ter relação com a minha prima? Irmão, acho que o bom senso tem que estar aí, né? Não precisa nem orar para o Espírito Santo me revelar para você se pode ou não pode, mas tenha bom senso, pelo amor de Deus, né? Consulta seu pastor lá. Não estamos aqui trazendo conselhos pastorais, estamos falando o que a Bíblia diz. A Bíblia condena e tal. Mas conversa com o seu pastor, conversa e tal, para trazer luz, para que você não faça alguma coisa debaixo de medo, de temor, que isso implique alguma coisa lá na frente de uma forma negativa, tá bom? Perfeito, professor Samuel. Bestialidade? E esse aqui para o comentarista da lição, e não é só para ele não. Para o professor Gerson também, para o professor Samuel, acredito que sim, é uma aberração sexual isso aqui, professor Samuel. Coisa que é uma tônica, né? É uma tônica. Inclusive tem informações que nós sabemos, professor Samuel, existem fazendas aí só de fachada que é usada exclusivamente para estrangeiros vir ter relação sexual com animais. O Brasil exporta o sexo, e o Brasil é conhecido lá fora pelo sexo, né? Nós vendemos o sexo. Então a imagem que se tem lá fora das brasileiras é de sexo, certo? Somem muitas crianças no Brasil aí por causa disso, e somem mais meninas ainda, justamente para serem vendidas, aliciadas no mercado da pornografia no Brasil. E elas são aliciadas em drogas, e quando elas estão lá com seus 17, 18 anos, elas são consideradas velhas demais e são largadas aí nesse sentido. Então a bestialidade é uma aberração sexual, é aquilo que foge do normal, né? Aí a relação sexual com bicho. Perfeito, zoofilia, né? Zoofilia, e tem pessoas que só sentem prazer no ato sexual se a pessoa defecar em cima dela, urinar. Isso é uma bestialidade. Isso aí é uma coisa que fugiu do comum, fugiu do normal, adulterou o sentido que Deus tinha para isso. O jornal O Globo publicou essa semana uma mulher por nome de Amanda Hancock, de 22 anos, e Steven William Jr., de 27 anos. Está aí a imagem deles aí, isso é manchete do jornal O Globo, está aí no jornal a informação. Olha que bestialidade. Ela é uma atriz de filme pornográfico e achou por bem, numa gravação de um fetiche lá, ela resolveu usar o leite dela. Ela estava amamentando e usou o leite dela no ato sexual. Então, para poder usar o leite dela, de mãe, que era para o filho, no ato sexual, ela deixou de amamentar o seu filho. Resumindo, o filho foi achado morto na residência do casal. Então, olha em que implicou essa bestialidade, né? Essa aberração sexual, e tanto masculina quanto feminina. Tem cada coisa absurda que até como disse ela, até dizê-las é torpe, né? É coisas absurdas que fogem do comum, fogem do normal, né? Eu vi essa semana, professor Samuel, um comentário aqui no Facebook, e aqui eu queria fazer menção. O senhor até mencionou virou moda aí, né? Pessoas querendo assistir esse filme 50 Tons de Cinzas, né? E aí estava dizendo assim, né? Se para o pobre bater em mulher Lei Maria da Penha, rico bater em mulher é 50 tons de cinzas. Eu achei esse comentário, e aqui é a minha opinião com isso aqui, professor Samuel, muito desagradável esse comentário, porque quem fez esse comentário não sabia do fato, não sabe do fato do que é o que importou a Lei Maria da Penha. Uma mulher que sofria violência dentro da sua casa, e por muito tempo essa mulher ela tentou se ver livre desse problema com o esposo dela, e as pessoas colocam essa questão porque esse filme 50 Tons de Cinza dizem que são atos sexuais que enquadram até nessa bestialidade, a questão da sadomasoquismo, enfim, né? Eu acho foi um comentário até desproposital, ou como se diz, não cabível, porque não se compara a Lei Maria da Penha, né, o contexto da lei, como que essa lei foi criada, para essa profanação aqui desses 50 tons de cinzas. Vai na Bíblia, irmão, né? Tem muita coisa, muita coisa para você ver que você não viu, ler, tal, vai ficar
Então, complicado. Me perguntaram, eu tenho outras prioridades que entre elas não está, nem ler e nem assistir esse filme. Correto. Né? Graças a Deus, tem muita coisa para fazer e não é prioridade isso daí. Para mim, não. Não há nada ali que vai me acrescentar, algo que vai ser absolutamente relevante para a minha vida. Maravilha, vamos então aqui puxar o nosso quarto bloco, professor Samuel. Nós vamos trazer aqui o nosso quarto bloco, né? O ensino de Jesus. Ele vai falar do 7º mandamento nos evangelhos, ele vai falar do problema dos escribas e fariseus, é algo importante aqui, né? E a concupiscência da carne, que no caso, como terceiro bloco, a concupiscência. E aqui, professor Samuel, queria fazer uma pergunta para o senhor, porque nós vamos ver aí a questão de quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos e chegaram para Jesus e perguntaram para ele da carta de divórcio, né? Perguntaram para Jesus da carta de divórcio e Jesus disse assim: no princípio não era assim. Jesus ele faz a menção de uma passagem bíblica que fala: deixará o homem, né, o seu pai, a sua mãe e se unirá à sua mulher, né? E Jesus falando que Moisés mandou dar a carta de desquite por causa da dureza do coração. É um tema aqui que acho que é necessário nós abordarmos, porque o que eu vejo aqui, professor Samuel? Hoje se casa e se separa. Igual você troca de roupa, igual você troca uma camisa. Eu não vou com a mesma camisa trabalhar porque eu vou para a igreja, né? O senhor também, eu acredito que não vá. A gente costumamente não usa a mesma roupa, acaba trocando. E hoje o casamento é assim: não deu certo? Separa. As pessoas já casam com o pensamento de se separar. Se não, eu vou casar aqui, se não der certo, cada um para o seu canto, cada um vai cuidar da sua vida. E aqui eu acho que implica a questão do adultério, porque Jesus ensinou em relação disso. O que a gente aprende aqui, professor Samuel? Olha, o senhor falou uma coisa muito importante da questão da carta de divórcio, professor Gérgio. Eu vou querer falar sobre isso no qual detalhe. Perfeito. Eu até notei sobre a carta de divórcio. Correto. Muito boa que você colocou, mas eu queria me dedicar a ela, somente a ela. Vou considerá-la assim. E eu vou falar sobre a carta de divórcio. No detalhe. No detalhe. Tá ótimo, professor Samuel. Veja o detalhe. No detalhe, então, nós vamos chegar à conclusão desse assunto. O que a gente aprende aqui, então, professor Samuel? O 6º mandamento nos evangelhos. Jesus novamente continua, né? Ele persiste, ele preserva essa lei, né? Então, não adulterarás, não cometerás adultérios, né? No Sermão do Monte. Então, Jesus reitera, né? Ele fala acerca do divórcio, né? Que era um tema pertinente ao 7º mandamento. Existiam ali 2 escolas rabínicas muito famosas: a escola de Hillel, a escola de Shammah. Uma escola defendia que você deveria divorciar apenas em caso de adultério. A outra escola defendia que você podia divorciar por qualquer motivo. Correto. Então, a mulher deixou o feijão queimar, um abraço. Divórcio, carta de divórcio. Então, quando eles questionam Jesus acerca do adultério, eles estão querendo saber de que lado que Jesus está. Se ele segue a escola de Hillel, se ele segue a escola de Shammah. Eu vou mexer com isso aqui no qual detalhe também, que vai ter a ver com a questão da carta de divórcio. Correto. Agora vem o problema dos escribas e fariseus. Eles tinham essa visão também, mas só que eles tinham aquela coisa, porque os fariseus se preocupavam muito com a aparência das coisas. Então eles não assim expunham de forma física a sua vontade de possuir uma mulher, mas eles tentavam transmitir um ar de santidade. Jesus condenou neles, né, professor Samuel? Sim, porque chamando até de sepulcro caiado. Estavam andando num lugar, passava uma mulher, eles viravam o rosto para a parede, arranhava o rosto, aquelas marcas para não ter que olhar para uma mulher, e aquela marca ali no rosto, eles tinham como marca de santidade. Mas ao mesmo tempo que ele fazia aquela marca no rosto, se arranhando para não aparecer, né? Passava uma mulher, desviava o olhar, raspavam o rosto para não olhar para a mulher, dizia no coração: que mulher deliciosa, eu queria ter uma mulher dessa lá na minha casa. Então, quer dizer, o corpo dizia uma coisa, mas a mente dizia outra. Então Jesus falou assim: Jesus combateu o mal na sua essência. Então ele fala assim: olha, aquele que olhar para uma mulher com a intenção de possuir, já cometeu
adultério com ela. Não adianta querer falar de santidade e tal, mas se já olhou e já desejou, é que o mulherão já era, já cometeu. E é um olhar, não é um olhar natural, porque há um olhar natural. Se passa a mulher, o homem olha. Ah, mas ele é canela de fogo, ele olha. Ah, mas ele fala em línguas, ele olha. Isso é do homem. Passou a mulher, ele olha. É o que se chama um olhar natural. Agora, olhar é uma coisa, agora ficar olhando é uma outra história. É totalmente diferente, né? Então, o homem olhar para a mulher é normal, né? Agora, a questão é ficar olhando, passou a ficar, né? Já mexe, aí que é diferente. Eu acredito, professor Samuel, que nós precisamos, isso aqui eu me incluo nisso aqui, todos nós devemos nos incluir nisso aqui, pedir ao Pai, né? Nas nossas orações, para que o nosso interior, o nosso coração seja mudado, né? Porque Jesus, ele mencionou que o adultério, ele é fruto do coração do homem. Isso aí, foi Jesus que mencionou esse ensinamento. É fruto do coração do homem, porque Jesus, ele até fez a menção, vocês não leram o que estava escrito, né? O meu povo me louva, me adora com os lábios, né? Mas o seu coração está distante de mim, porque é exatamente isso que o Senhor está mencionando aqui dos escribas e os fariseus, que viravam o rosto para trazer aquele estereotipo de santidade. A minha marca, né? Eu gosto muito de um comentário que o pastor Youssef Akiva, ele disse que nós, ele disse em uma de suas ministrações, professor Samuel, que nós não teríamos condições de características de condenar Caifás, porque Caifás, no seu estereotipo, naquela presença que ele trazia ali, era um santo, era um homem de Deus, um sacerdote, meu Deus do céu, não fala do homem de Deus, mas ali interiormente, né, ele tinha um coração endurecido, um coração distante da presença de Deus, da realidade daquilo que Deus queria, um padrão de santidade. Nós precisamos nos enquadrar nisso aqui. Sim. Essa questão do olhar esse olhar que Jesus falou, é o olhar com a intenção de possuir. Então, é interessante que o próprio patriarca Jó, ele tem um texto que ele diz isso, está aí na sua tela agora, ele fala assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Olha que lindo isso. Que homem de Deus é esse que não era Jó, né? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, como que eu vou colocá-lo sobre uma virgem? Eu não vou ficar olhando a mulher. Eu fiz uma aliança. Ele tinha um acordo entre ele e os olhos dele. Quem dera nós também tivéssemos uma aliança entre nós e os nossos olhos, né? Então era essa questão que trato aqui quando falo sobre a questão dos escribas e fariseus, antes de partir para o terceiro e último ponto desta tão rica lição que nós tratamos. Então a lição fala nesse terceiro ponto sobre a concupiscência. O que é concupiscência? Essa palavra difícil, né? A questão é o seguinte: o sexo é bom, o sexo é bênção de Deus, o sexo foi criado por Deus, né? Só que a lição está combatendo, a Bíblia combate a concupiscência. O que é a concupiscência? É o apetite exagerado. A pessoa só pensa em sexo o dia inteiro, tudo é sexo, né? Fala, tudo é sexo. Então aí já complicou. Aí não é mais um desejo normal, já virou uma concupiscência. A Bíblia combate a concupiscência quanto ao interesse natural, comum, normal, tranquilo, a Bíblia está ali. Mas quando fala da concupiscência, ela é um apetite exagerado. Então está aqui, a diferença entre olhar e cobiçar. O pecado é olhar concupiscente, ou seja, é um olhar de desejo desenfreado, descontrolado. É esse que é o combatido na nossa aula de hoje, que é a concupiscência. Então a concupiscência é pecado, concupiscência é um apetite exagerado. É normal o homem sentir um desejo por alguma mulher? É normal, porque isso está no instinto dele. Agora, a concupiscência é que você por aí, estupradores por aí, que não tem controle, que está por aí fazendo maldade, e às vezes abusando até de inocentes, de formas
absurdas e de formas assim brutais. Tudo isso é o que a lição coloca como a concupiscência. É um apetite exagerado, um apetite descontrolado, esse combatido também na lição de hoje. Posso chamar essa concupiscência, professor Samuel, de ansiedade? É uma ansiedade do corpo, uma necessidade do corpo? Eu acho o termo ansiedade torna muito leve, muito leve, porque a ansiedade é uma coisa que pode ter, uma coisa normal, ter ansiedade e tudo, mas a concupiscência chega a ser uma coisa meio que doentia até, né? Meio que doentia, um vício, uma coisa. Algo mais correto. Professor Samuel, temos mais alguma coisa aqui para aprender? Tá certo? Nos resta apenas depois falar sobre a carta de divórcio, mas isso eu quero tratar no detalhe. Tá ótimo. Professor, Deus abençoe a sua vida, tá? É uma lição maravilhosa. Eu aqui quero fazer das minhas palavras a palavra do professor Samuel na aula anterior, em que ele disse que são assuntos complicados de nós tratarmos, né? Mas desde que nós, pautados através da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus falou, não torne a sua aula uma aula de debate, porque o irmão adulterou, porque o irmão fornicou, porque isso, aquilo, outro. Trata o que a palavra de Deus vai ensinar para nós, que é um pecado. Nós devemos sim tratar isso aqui conforme a palavra de Deus elas nos ensina, né? Ore e busque a Deus uma comunhão, uma inspiração para que você possa ministrar a sua aula com toda a propriedade, né? Nós agradecemos você que tem nos acompanhado e na conclusão aqui, só para fechar, o comentarista da lição fala assim: cremos que Deus sabe o que é certo e o que é errado para a vida humana. E eu não tenho dúvida disso. Ele sabe de todas as coisas, sim, né? E se ele falou para não adulterar, porque ele sabe que isso é algo errado, isso vai trazer um prejuízo para a família, isso vai trazer um prejuízo para você, para a sua vida espiritual, para a sua comunhão para com ele. A Bíblia é o manual divino do fabricante, é loucura querer ir contra ele. A sanção contra os que violam o 7º mandamento na fé cristã não vai além da disciplina da igreja, e em alguns casos, no caso na família. Mas o julgamento divino é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. E a única salvação é Jesus. E às vezes a pessoa tem um problema, né? Entrou no ato do adultério, passa ali o período de disciplina na igreja e se esquece que ele vai também passar pelo juízo divino, né? E ele é certo. A palavra de Deus fala que todo joelho, não é o joelho de um, o joelho de dois ou o joelho de três. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e confessará no tribunal de Deus que Ele é o Senhor. Não é isso? Antes no tribunal de Deus. Eu peço ao Senhor que os senhores olhem pela nossa vida, né, professor Samuel? Sim. Ao nosso favor, para que esse trabalho possa continuar de pé, pois é um desejo do nosso coração fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.